Da América do Norte, é com grande satisfação que estamos aqui com mais uma transmissão também pelo Instituto Vida para Todos e também pelo canal, né, da Life for All nos Estados Unidos. E realmente eu quero dizer para vocês, estou com muitas saudades, né, de encontrar-me com vocês. Nestas datas era para eu estar aí com vocês, visitando, né, desde o norte da costa leste, né, na região de Boston, ali, né, encontrando-me com os irmãos ali de Nova York, de Connecticut, né, toda aquela região. E também no segundo final de semana a gente estaria juntos na região da Flórida, né, e em algum momento nós visitamos também a região de Los Angeles, lá na Califórnia. Mas o Senhor nos deteve aqui por causa da pandemia, mas queremos que o Senhor tenha a sua boa vontade. Este ano, né, desde março do ano passado até hoje, nós temos ficado presos, né, confinados, mas a palavra do Senhor não ficou presa, né? A palavra do Senhor nesse ano saiu, né, realmente como relâmpago, e todas as igrejas puderam ter oportunidade de serem alinhadas pela palavra que o Senhor tem nos dado, e muitas revelações, né, foram agraciadas pelo Senhor, porque Ele tem pressa, tá? Então, assim, eu quero dizer para vocês, estou orando, né? Não sei se será possível no segundo semestre, em outubro, novembro, a gente, né, voltar a essas visitas presenciais, mas, de qualquer forma, né, assim que tivermos condições, nós voltaremos a fazer essas visitas certamente, tá? Então, Deus abençoe vocês. Eu quero dizer que o Senhor ama muito vocês, com essa propriedade que o irmão Soares, né, apresentou, e também o Daniel. Eu acredito que é mais um, como é que fala, cabeça de ponte, né, para nós conquistarmos a América do Norte, não só na região da Flórida, mas todos os Estados Unidos, também Canadá, México, né, que o Senhor possa realmente abençoar. Eu confio muito na colportagem dinâmica como a porta de entrada para levar o Evangelho às pessoas nas ruas, e também, graças a Deus, eu estou muito alegre porque estamos começando também a aprender a receber as pessoas, né, através dos contatos dos colportores e também contatos da transmissão do Instituto Vida para Todos e dos irmãos em geral. E nós estamos montando uma rede de cuidados, e vou falar daqui a pouco sobre isso, mas estou muito alegre com tudo que está acontecendo, que o Senhor possa nos abençoar ainda mais. A palavra de hoje, vocês vejam que, na verdade, eu só trouxe essa Bíblia, eu não preparei esboço, não preparei nada, eu só queria, né, dizer para vocês que os dois livros que as duas cartas que Paulo escreveu para Timóteo, mostram duas coisas principais. Eu digo assim, né, que em primeiro lugar mostra que pessoa, né, Paulo era, o apóstolo Paulo, né, era uma pessoa que se dedicou desde que foi chamado no caminho para Damasco, né, o Senhor se encontrou com ele pessoalmente, e a partir de então a vida dele mudou, né, virou do avesso. Ele deixou aquilo que ele considerava lucro, ele agora, né, deixou de lado como refúgio para ganhar a Cristo. É isso que ele disse no livro de Filipenses. E nosso querido apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo, né? Ele era zeloso
pelo judaísmo, pela tradição dos seus pais, tão zeloso que ele chegou a perseguir a igreja, ele chegou a colocar muitos homens e mulheres com violência na prisão. E também ele guardou a roupa daqueles que apedrejaram até a morte a Estevão. Por isso, que mudança, que conversão, né? Que virada na vida desse homem. E Deus então escolheu esse homem para ser um vaso para o Evangelho poder ser pregado. Eu creio que vocês se lembram que nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou, né, a sua posição do céu, né? Ele não usurpou o ser igual a Deus, ele veio e se tornou um homem e viveu aqui entre nós na primeira aparição, né, depois de ser tentado para seu ministério, ele já passou a pregar o Evangelho do Reino. Isso está em Mateus capítulo 4 e também Mateus capítulo 9. Então, nosso Senhor Jesus veio aqui na terra para pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino visa estabelecer o reino de Deus aqui na terra pela vida e por meio da igreja. Muito bem, então, quando o Senhor Jesus levantou a igreja, o Senhor Jesus, ele morreu e Deus o ressuscitou, né, por ter sido um varão perfeito e aprovado por Deus, porque ele viveu toda a sua vida obediente ao Pai, né? Todo o tempo vivendo debaixo do governo, do comando do Pai, e mostrando que é possível o homem ser guiado por Deus aqui na terra, e ele morreu com uma morte redentora e Deus não o deixou na corrupção, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e na ressurreição, né, Deus disse em Atos 13:33, ou Salmo 2, Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Então, a partir daquele dia da ressurreição, um homem, né, o homem Jesus foi admitido para dentro de Deus, para dentro, né, da deidade. Então, existe um homem hoje em Deus e com Deus. E esse homem se tornou filho primogênito para conduzir os muitos filhos de Deus, que somos nós que cremos em Jesus e muitos outros que virão a crer ainda, para conduzir a glória. E não só isso, Deus Pai o alçou, o levantou, né, até as regiões celestiais, né, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, nome que se possa existir. E Deus então o fez Senhor e Cristo, exaltou seu nome acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará, né, a esse nome, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus Pai o convidou para sentar-se à sua direita, até que ele ponha por estrado dos seus pés todos os seus inimigos. E quem irá fazer esse trabalho para pôr todos os inimigos debaixo dos pés do Filho de Cristo, é a igreja hoje. E a igreja tem essa função debaixo da ação do Espírito, porque nós estamos na era do Espírito, né? Nós mostramos claramente lá em Gênesis 24, na figura de Abraão, né, buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Ele enviou o seu servo mais antigo da casa para buscar Rebeca, para que Isaque possa se casar. E a igreja, né, é representada pela Rebeca, e o servo mais antigo da casa representa o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o servo de Deus. Enquanto Cristo hoje está sentado à direita de Deus, o servo passa a trabalhar para buscar a noiva, preparar a noiva para casar-se com Cristo. Então nós estamos no meio desse processo. Então agora é a era do Espírito, e o Espírito está preparando a igreja, e principalmente agora, já no final dos tempos, né, a noiva precisa estar preparada. Por isso nós entramos na era dos 7 Espíritos.
né? Deus tem pressa, Ele está fazendo esse trabalho. Portanto, é muito importante hoje na terra a igreja cooperar com o Espírito. Então esse evangelho precisava ser pregado. Deus então mandou que os seus discípulos, os seus apóstolos, 12 apóstolos e também os 120 galileus que esperassem em Jerusalém, né, até que viesse a promessa do Pai, que é vir do alto, né, o derramamento do Espírito. E no dia de Pentecostes, que está registrado em Atos capítulo 2, e foi inaugurado, né, o início da função da igreja. A igreja foi gerada naquele dia, no dia do Pentecostes, onde os judeus que creram em Jesus foram recebidos, entraram pela porta do reino dos céus, né? E também em capítulo 10 de Atos, na casa do Cornélio, os gentios que creram no Senhor também foram recebidos por essa porta aberta. A chave estava na mão de Pedro. Pedro abriu essa porta no dia do Pentecostes para os judeus e abriu a porta na casa do Cornélio para os gentios, representando a porta aberta para todos os judeus que crerem, para todos os gentios que crerem. Então, a partir de então, a igreja foi produzida. E Pedro, juntamente com João e demais apóstolos, foram ousados, mesmo debaixo de ameaças para não pregar mais a Jesus, e eles foram ousados, né, e pregaram o evangelho ali em Jerusalém, e isso repercutiu toda a Judéia. Todavia, eles ainda tinham, né, um problema de conceito do judaísmo muito forte. Portanto, Deus então teve de escolher, né, eu estou encurtando a história, teve de escolher um apóstolo, exatamente alguém que perseguia a igreja pelo zelo que ele tinha, um zelo cego, né, pelo judaísmo, né, e perseguia a igreja de Deus. E no caminho para Damasco, conforme eu disse, ele encontrou-se com Jesus e mudou a sua vida. E esse homem, apóstolo Paulo, passou a dar a sua vida, a vida dele até o seu martírio, né, registrado poucos dias antes em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 6 a 8, e esse homem viveu uma vida de sacrifício, uma vida de amor sacrificial, uma vida de amor doação. Ele se doou, tudo que ele podia doar, ele se doou. Doou o seu corpo, alma e espírito. E para quê? Para pregar o evangelho, para salvar o máximo de pessoas possível e também para noite e dia, com lágrimas, né, cuidar, instar, pregar, né? Então é isso que eu queria começar. As duas cartas a Timóteo mostram que o autor da carta, que era Paulo, era uma pessoa sim, que deu a sua vida pelo Evangelho, e Deus usou Paulo, não só, o Evangelho não ficou somente na região da Judéia, foi de Antioquia, se espalhou para Galácia, Ásia Menor, atravessou o mar Egeu, entrou na Europa, né? Chegou até Corinto. E nós sabemos que depois ele foi até Roma e toda a Europa, né, repercutiu o Evangelho de Deus em toda a Europa. Por isso, queridos irmãos, eu queria dizer para vocês da América do Norte, antes de mais nada, antes de eu continuar, eu quero dizer para vocês, nós precisamos restaurar esse espírito de pregação do Evangelho, esse fogo do Evangelho, precisa reacender no nosso meio, principalmente nos dias finais. No final, estamos na era era do Apocalipse, era dos 7 Espíritos. Os 7 Espíritos vão colaborar conosco na sua plenitude, com a sua força total. Então, não precisamos ter medo, vamos ter esse espírito, né, de mártir. Paulo em nenhum momento pensou para o seu
benefício. Por isso que eu faço questão de ler com vocês, por exemplo, em primeira carta dele aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo no poder, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Queridos irmãos, a pregação do Evangelho não é meramente um blá 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 em palavra. A pregação do Evangelho é, sobretudo, poder. A pregação em poder e a pregação no Espírito Santo em plena convicção, né? E também pelo bom procedimento e pelo amor. O amor tem que estar por trás. Não é ambição, não é busca de fama, não é busca de território para si, mas é amor. Amor por Deus, amor pelas almas e amor pela igreja. Bom, aí no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, eu gosto muito desses versículos, não é isso? Versículo 2, ele diz assim, capítulo 2, versículo 2: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, ele foi realmente muito maltratado, né? Ele não fez nada, de repente foi açoitado, né? Rigorosamente açoitado e foi preso, né, numa prisão. E tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Queridos irmãos, vocês que estão nos Estados Unidos, o Senhor precisa desse espírito, no meio de muita luta, no meio de muito sofrimento, né? No meio de, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo ultrajados, né? Paulo, ele com seus companheiros, não deixaram de anunciar o Evangelho. Por isso, irmãos, a comportagem dinâmica mal está começando na América do Norte, que o Senhor abençoe vocês. Eu sei que não vai ser fácil, né? Porque o mundo, né, é território de Satanás, e nós vamos para as ruas no território de Satanás. Só que nós vamos resgatar as pessoas que na verdade pertencem a Deus, né? Satanás usurpou e hoje é príncipe desse mundo, mas nós queremos resgatar as pessoas de volta para Deus. Portanto, no mundo nós temos um campo de batalhas que não vamos ser bem recebidos, vamos muitas vezes ser maltratados, ultrajados, mas nós vamos ser muito bem recebidos para aqueles que o Senhor preparar, né? Resgatando aquelas pessoas tão necessitadas, desesperadas, aflitas, nós vamos libertá-las, queridos irmãos. É esse espírito que eu queria primeiramente passar para vocês. Pois a nossa exortação não procede, versículo 3, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Quer dizer, ele não estava enganando ninguém, não tinha segundas intenções, o coração dele é puro. Queridos irmãos, faço questão de insistir nisso. Na obra de Deus, irmãos, os obreiros não podem ter qualquer engano no coração, qualquer segundas intenções no coração. Nós precisamos trabalhar com pureza total, pureza de Deus. Por isso que de vez em quando precisamos nos limpar diante de Deus e diante do Senhor, para o Senhor limpar o nosso coração. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Quer dizer, se uma pessoa, um apóstolo, que é enviado por Deus, né, para pregar o Evangelho do Reino, se ele tiver problema no coração, ele não tiver pureza no coração, e Deus não o aprovar, Deus não confiaria a palavra nem o Evangelho a ele.
Portanto, queridos irmãos, muitas vezes a gente vê muitos pregadores, né, falando muito, com muitos conhecimentos, muita eloquência, mas não tem resultado. O Espírito não tem poder do Espírito. Portanto, Deus precisa nos aprovar primeiro, né, que nós sejamos pessoas aprovadas por Deus, né, para que Deus possa confiar a nós o Evangelho. Versículo 5: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Quer dizer, muitas pessoas pensam, né, bajulando uma pessoa aqui, dando cargo para outras pessoas ali, vai conseguir muitos seguidores, ele vai ter, né, o seu mercado, vamos dizer assim, o seu mercado de lucro, né, mas Paulo nunca visou nenhum fim ganancioso. Ele não estava preocupado em dinheiro, ele viveu uma vida, né, totalmente de pobreza, ele não se preocupou com isso. E Deus disso é testemunha, né? E também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Querido irmão, nós não estamos aqui na terra buscando glórias, tá? Não busque glória para si, não busque, né, fã-clube para você, não busque fama para você, não busque nome, não busque posição, não busque um espaço para você, um lugar para você. Irmão, não tem lugar para nós. Deus, Ele sabe exatamente quais canais que Ele usa, né, para que o Espírito tenha total, né, total campo de trabalho. Tudo é dele e nós apenas somos servos. Nós somos servos, né, canais de Deus para que Ele possa trabalhar. Então, e em seguida ele fala que ele, né, ele cuidou como mãe, cuidou como pai. Irmãos, esse Espírito o Senhor precisa restaurar entre nós. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto, falar do Timóteo. Timóteo ele era o destinatário, né, quem recebeu a carta. Então, a segunda coisa que eu queria falar para vocês, irmãos, é essa cumplicidade maravilhosa e celestial que havia entre Timóteo com Paulo. Acho isso fantástico, né? Depois que Paulo perdeu a companhia de Barnabé, né? Barnabé, eu creio que tinha muito boa comunhão com Paulo, tal, e de repente, por causa de uma desavença, leva ou não leva João Marcos, e Paulo não concordou que levasse, eles se separaram. E Silas acompanhou na segunda viagem com Paulo, todavia não era igual, né? Deus sabia que Paulo precisava de um companheiro, né, ainda preparado por ele, né, totalmente um com ele. Então, quando eles passaram, né, pelo Antioquia da Pisídia, depois Icônio, e quando chegaram em Listra, os irmãos de Icônio e de Listra deram bom testemunho, recomendaram que Paulo levasse, porque Paulo devia ter mostrado essa intenção, que Paulo levasse, né, Timóteo para aperfeiçoá-lo e para ser o seu cooperador. E de fato, né, Timóteo, ele foi muito útil, muito jovem ainda. Eu creio, na primeira viagem, quando Paulo passou por Listra, Timóteo devia ter 15 anos de idade. E na segunda viagem, quando Paulo levou a Timóteo para a segunda viagem, ele devia ter 18 anos de idade. Por isso era um jovem, né, muito jovem ainda. Ele já acompanhou Paulo e viu muita coisa com Paulo, acompanhou Paulo. Então para simplificar, encurtar a história, eu quero ler 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, né? O que criou essa relação de confiança, essa relação de cumplicidade, essa relação de intimidade entre Paulo e Timóteo? Não veio por acaso, não veio por acaso. Então, esse versículo aqui, ele descreve muito bem. Tu, porém,
tem seguido de perto o meu ensino. É verdade. Por onde Paulo ia, levava ele seguia de perto o ensino. Irmãos, graças a Deus, por causa desse ano de pandemia, todas as igrejas do mundo todo tiveram oportunidade de seguir de perto a palavra profética, né? Todo final de semana, sexta-feira à noite, irmão Esdras, né, finalmente ele dá, né, a porção que Deus deu para ele, e domingo à noite, né, eu dou a palavra, a porção que Deus deu para mim. E isso tem repercutido, né, nas igrejas e alinhado as igrejas. Então, as igrejas, ou para quem quiser, eu não sei se todos realmente seguem de perto, apesar de a palavra estar à disposição de todos, mas certamente há um grupo, certo, de pessoas que dão muito valor, atenção, para seguir de perto essa palavra. Por quê? Porque é um grupo de pessoas que percebeu, como os tessalonicenses, que a palavra falada por Paulo, tá bom, eu vou voltar a ler, né? Palavra falada por Paulo em 1 Tessalonicenses 2, né? Versículo 13 diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, quer dizer, os tessalonicenses ouviram da boca de Paulo a palavra, mas Paulo está afirmando que essa palavra é de Deus, não é palavra meramente de Paulo, é palavra de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Quer dizer, então, os tessalonicenses descobriram esse segredo, que quando um profeta de Deus, aprovado por Deus, confiado a ele o evangelho, quando ele fala, ele não fala por si, ele fala a palavra de Deus. Eu vou abrir um pouco as minhas intimidades. Cada semana eu tenho que preparar uma palavra. Não sei se vocês sabem que eu não posso meramente pegar no meu estoque de conhecimento da Bíblia e apresentar. Eu sei fazer isso, sei fazer muito bem. Pego qualquer trecho, né, da Bíblia, uso o meu conhecimento e passo para vocês. Mas eu não posso fazê-lo. Em se tratando de profetizar, em se tratando de profecia, da palavra profética, essa palavra tem que ser confirmada depois. Então, se for uma palavra meramente minha de conhecimento, essa palavra não vai produzir efeito. Mas, se a palavra vier de Deus, essa palavra vai produzir fruto. Então, eu não posso simplesmente pegar o meu conhecimento e trabalhar, virar uma mensagem. Não posso fazer isso. Então, não sei se vocês sabem, se eu tiver uma semana de tempo, né, vocês não sabem que nessa semana há várias fases de preparação. A primeira fase é uma fase de concepção. Quer dizer, eu preciso ter algum tempo, às vezes curto e às vezes longo, de busca do que o Senhor quer falar. Qual é a linha, para que direção o Senhor quer ir, entendeu? Então eu preciso conceber a ideia, conceber, né, o encargo do Senhor. Então, às vezes é muito trabalhoso, é muito, exige muita sensibilidade no espírito, muita comunhão com o Senhor na fase de concepção, né? E depois da concepção tem o tempo da gestação. Aí sim eu trabalho com esboço, eu vou trabalhando na palavra, vou orando, na gestação. E quando chega na hora de liberar a mensagem, não necessariamente tudo aquilo que eu preparei, eu vou liberar. Então, ainda depende do Espírito. E aí, nesse momento de ministrar a palavra, é um momento de parto, de dar à luz. É bom que o inglês, né, dar à luz é delivery, é entrega. Vocês não sabem como
cada vez que eu ministro a palavra, é uma entrega que começou na concepção e continuou na gestação. E agora, finalmente, né, eu faço a minha entrega. É como se, quando eu faço a entrega, é como uma mulher que acaba de dar à luz, ela está exausta, cansada, mas feliz em ver uma criança nascida. Vocês entenderam? Então, não é fácil para quem não sabe, pensa, irmão Pedro, né, o irmão Esdra, eles dão uma palavra, eles são reconhecidos, são honrados, tal. Eu gostaria de ser assim. Irmão, vocês não sabem, né, ou realmente a responsabilidade que nós temos para fazer isso. Então, graças ao Senhor, o Senhor tem honrado nesses anos todos, né? Então, a palavra profética precisa ser confirmada, e esses anos eu acredito que há provas mais do que suficientes que essas palavras são palavras proféticas que vieram de Deus. E essas palavras têm sido confirmadas com os acontecimentos, tanto na igreja como fora, tá? Então, assim, graças a Deus que, e ainda se exige aqueles irmãos que são da liderança, aqueles irmãos que nutrem os outros, que são fiéis e idôneos para transmitir a outros, precisam se aprofundar mais ainda no ensino. Quer dizer, não basta apenas ouvir uma vez, mas ouvir várias vezes e anotar, né, aprofundar, realmente ter luz sobre tudo que foi compartilhado. Isso é seguir de perto o meu ensino. Paulo disse isso para Timóteo. Mas Timóteo não seguia apenas o ensino de Paulo de perto. Dá uma olhada, voltando lá para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Vamos voltar lá? Ali diz, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento. Quer dizer, Timóteo acompanhava Paulo, ele via o procedimento de Paulo diante de todas as situações. Ele viu que quando eles queriam, né, ir para Bitínia pregar o evangelho, o Espírito Santo não deixou. Eles queriam ir para Ásia pregar o evangelho, o Espírito de Jesus não deixou. Quer dizer, então ele viu o procedimento de Paulo obediente ao Espírito, obediente à direção do Espírito, né? Então, e também chegaram em Troade. Naquele dia houve a visão do macedônio. Paulo entendeu que era para passar o mar Egeu. Quer dizer, então são em todas as pequenas situações. Ele foi conhecendo o procedimento de Paulo, né? Timóteo conheceu o procedimento de Paulo e conheceu também o propósito. Em qualquer situação, Timóteo viu que Paulo tinha um propósito. Paulo era uma pessoa focada, né? Muitas vezes, né, os irmãos no passado levava, né, irmão Dong para descansar um pouco, fazer num spa, num resort. Irmão Dong, ele na verdade não tinha muito interesse nessas coisas. Você pode ver que ele era, mesmo nas horas de descontração, ele tinha um propósito muito firme. Ele era um homem focado, né? Quantas vezes a Miri e eu, nós levamos o irmão Dong para descansar um pouco. A Miri queria pescar, certo? E o irmão Dong chegava lá e falava, não, vamos embora, vamos pescar os homens, vamos pescar homem, não vamos pescar peixe no rio, não. Então, assim, o irmão Dong era muito focado, muito, né, homem de propósito, e depois também ele conheceu fé. Muitas vezes a situação chegava praticamente para o homem perder fé, né? Como Paulo, né, em Listra, ele foi apedrejado na primeira viagem, apedrejado, tido como morto. Quer dizer, então quando parecia que não tinha mais caminho, mas Paulo tinha fé. Ele sabia que alguma coisa o Espírito ia fazer com aquilo. Longanimidade, né? Ele tinha paciência, né? E tinha amor. Paulo fazia aquilo por amor, motivado pelo amor, não é pela ambição, pela ganância, né? Paulo tinha perseverança, ele não desistia de jeito nenhum. E
as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Ele acompanhou tudo. Isso fez com que Timóteo fosse totalmente né, com Paulo, tá? Com Paulo. Isso, né, para terminar essa parte, eu vou ter que usar Filipenses, né? Em Filipenses 2, em Filipenses 2, versículo 19, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, mandar para Filipos, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha só, é interessante que Paulo tinha tantas pessoas ao redor dele, mas a ninguém Paulo podia mandar para Filipos que atendesse como se fosse ele sendo enviado para lá. Então, Timóteo sendo enviado para Filipos, Paulo tinha tranquilidade, é como se Paulo fosse. Então, a afinidade entre os dois, a cumplicidade, a unidade entre os dois era uma coisa tão maravilhosa que Deus precisa despertar-nos para nós sermos assim. Nós aqui que trabalhamos para o Senhor, na obra do Senhor, nós precisamos ter essa cumplicidade, a gente precisa ser esse né? Tanto é que no versículo 22 eles falam, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Olha só, isso me assustou um pouco, né? Paulo falar assim, né? Todos eles, quer dizer, todos os demais buscam o que é seu próprio. Por isso, irmãos, vamos limpar o nosso coração. Mesmo cooperando com Paulo, nós podemos ter intenções, né? Outras, nós podemos ainda aproveitar carona com Paulo, mas chega em determinado momento eu faço a minha obra, né? Eu crio, né, o meu campo de trabalho, o meu mercado. Irmãos, isso é feio, que o Senhor possa nos limpar. Versículo 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha só, essa cumplicidade é maravilhosa. Que o Senhor possa, eu fiz questão de gastar todo esse tempo para a gente começar a falar um pouco sobre o que vem a seguir. Então, era o Espírito de Paulo para pregar o Evangelho, o amor sacrificial, né, o sacrifício pelo Evangelho, né, esse Espírito precisa ressuscitar, precisa suscitar entre nós, e também a cumplicidade na obra. Nós somos um bloco só, nós somos uma só pessoa na obra, ninguém consegue nos quebrar, ninguém consegue nos dividir, ninguém consegue entrar no nosso meio para, né, entrar com ciúmes, contendas. Graças a Deus, nós temos um só objetivo, né, nós somos obedientes a essa linha que o Senhor nos deu. Muito bem, uma vez dito isso, eu posso avançar um pouco lá para tudo que eu falei nesses dias. Como eu não tenho muito mais tempo, tudo que eu falei, vamos lá um pouco rapidamente para Apocalipse, né? Apocalipse, eu não vou ter tempo de falar 1 e 2, porque ali, né, ali fala da primeira visão que que João teve, tá? Então, o Apocalipse é a visão que Deus deu para João, justamente para essa época final, né? Os livros do Evangelho e das Epístolas, né? Os livros, a Epístola de João, foram muito úteis em todas as outras gerações, tá? Mas o Apocalipse, embora tenha sido útil no passado como livro de escatologia, falando do futuro, mas para nós o livro de Apocalipse, nós da era do Apocalipse, o livro de Apocalipse vai ser um livro da nossa experiência, nós vamos experienciar. Então, logo no começo, na primeira visão, João viu o Filho do Homem como sumo sacerdote, cuidando, andando no meio das 7 igrejas. Então, nós temos que ver que Deus, né, Cristo está trabalhando ainda como sumo sacerdote entre nós. Mas a partir do capítulo 4, ele mostra o cenário no céu. E o cenário no céu, né, é que há um trono, e no trono tem alguém sentado.
E nesse cenário, ele começa a apresentar no trono, né, versículo 3, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Muito bem, então, eu não sei se vou conseguir explicar com rápidas palavras, mas na minha live eu deixei muito claro nessa última quinta-feira, de que nesse trono que Deus está sentado, ele tem um aspecto de pedra de jaspe, pedra de jaspe tem muitas cores, mas acreditamos que essa pedra de jaspe é de verde, até um verde escuro, que significa a vida de Deus, a vida abundante de Deus, tá? E sardônio é uma pedra vermelha, que significa que com o homem, Deus precisa primeiro aplicar, depois de mostrar a vida de Deus, precisa mostrar a aplicação do sangue de Cristo como redenção, sangue redentor, né? Então, o sardônio é cor vermelha, tá? E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. E essa palavra esmeralda, que é essa pedra esmeralda, também é verde. Mas essa palavra esmeralda aqui refere-se à vida, principalmente aqui na terra, os seres vivos aqui na terra, e o homem é o ator principal, né? O homem foi criado para sujeitar a terra, tá? Então, o arco-íris, na verdade, representa, né, tudo que passou pela aprovação de Deus, pelo julgamento de Deus e pelo crivo de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus, ele fechou o caminho para a árvore da vida com os querubins, que representam a glória de Deus, a espada que representa a justiça de Deus, e a espada fumejante, a espada com fogo, e o fogo representa a santidade de Deus. Então, são 3 itens que tem que passar por esse crivo para que seja aprovado por Deus, né? Para que aquilo tenha valor para Deus. Então, e as 3, né? Eu mostrei para vocês também em Ezequiel 1, né? As 3 cores representam justamente essas 3 exigências, né? A glória de Deus é representado pelos querubins, né? De Ezequiel 1, Ezequiel 10, os querubins, onde, né, aparecem o metal brilhante, que em hebraico seria rashmal, né? Ou electro, né? Ou electrum em grego, de onde sai a eletricidade, e esse electro é de cor amarelo, âmbar, é um amarelo, tá? Então, amarelo, a cor amarela representa a glória de Deus. E o serafim, né, sai do meio, representa a santidade de Deus, porque Isaías pediu para o Senhor, né, santificar seus lábios, que habitava no meio de homens de lábios impuros. Então, um serafim tomou, né, um carvão em brasa e santificou os seus lábios e o enviou. Então, a santidade, né, é representada pelo serafim e representada pelo fogo. E o fogo ali é cor vermelha, tá? E o trono, em Ezequiel 1, o trono de Cristo que estava sobre os 4 seres viventes era no aspecto de uma pedra de safira, e pedra de safira é azul. Então, as 3 cores são as 3 exigências de Deus, que é a justiça azul, né, a santidade, que é vermelha, e a glória, que é amarela, são as 3 cores primárias. E essas 3 cores primárias produzem as 12 cores do arco-íris, que na verdade são infinitas cores, combinações de cores. Então, na verdade, todo o arco-íris representa tudo que passou pelo crivo, né,
da justiça de Deus, da santidade de Deus e também da glória de Deus. Então, a nossa vida, né, a história da nossa vida, na verdade, é multicolorida. Se a gente, aquilo que nós fizemos e passou pelo crivo das 3 exigências de Deus, então nós temos as cores, uma combinação das cores, tudo colorido. Então, graças a Deus que o arco-íris representa, né, aquilo que Deus aprovou, aquilo que passou pelo crivo de Deus e foi aceito, né, para Deus. Graças a Deus, essa é a nossa história, tá? Então, bom, muito bem. Então, ao redor do trono, versículo 4, há também 24 tronos assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, né? Eu já disse, não tenho tempo para repetir, são 24 anciãos ali que servem desde que Deus criou. Eles eram sacerdotes de Deus, eram líderes no meio dos anjos, sacerdote de Deus e ajudam a Deus na realeza, na administração do universo. Só que eles serão substituídos por nós. Por isso que nós estamos sendo preparados para sermos sacerdotes e reis de Deus para todos sempre. Quando nós estivermos prontos, eles entregarão as suas coroas e nós vamos estar no lugar deles. Portanto, irmãos, Deus dá muita importância para nós. Versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, irmãos, nesse trono de Deus, é Deus quem manda, Deus, né? Ele tem autoridade sobre todo esse universo, Ele que manda na administração desse universo, e Ele está no trono dele, sai relâmpagos, sai trovões, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, 7 Espíritos de Deus. Irmãos, isso mostra que Deus, Ele é a fonte de toda energia, porque os relâmpagos, né, são produtos de fonte de descargas elétricas, de alguém com uma carga elétrica muito alta, né? Então Deus é a fonte de todo tipo de energia, tanto é que Ele criou esse universo com uma energia tremenda, né? Infinita, e Deus então, né, Ele é cheio de energia, e adiante do trono, como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Muito bem, aí então que eu fui para Ezequiel capítulo 1, tá? Eu não tenho tempo de explicar Ezequiel, mas eu quero só dizer o seguinte, usando Ezequiel. Bom, Ezequiel mostra que nós temos ali em capítulo 1, versículo 4, olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem como fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo, tá? Então, irmãos, no meio, quando Deus vem no meio desse vento tempestuoso, vem do norte é onde está Deus, o trono de Deus, uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Deus sempre vem com fogo, tá? Lembra-se sempre disso. E resplendor ao redor dela, e no meio disso, sim, no meio do fogo, fogo é a santidade de Deus, no meio desse fogo havia um metal brilhante, aí é cor amarela. Então, no meio do fogo vermelho, saía um metal brilhante que é amarelo, que é elétron. E daí saem os 4 seres viventes. Muito bem. Então, vou resumir, porque eu ainda preciso ir para Zacarias. Então, esses 4 seres viventes, irmãos, são 4 seres angelicais que estão no céu, mas eles representam os seres aqui da terra. Eles nos representam, né? Aqui a representação do homem, do leão, animais selváticos, do boi, animais domésticos, e da águia, aves, tá? Os répteis não estão representados aqui, e também, né, os animais marinhos. Então, aqui os 4 seres viventes, na verdade, representam a nós. Esses 4 seres viventes não andam isoladamente, eles andam
coordenadamente. Mostra que Deus gosta de coordenação, Deus não gosta de ação individual. Então nós precisamos aprender como os 4 seres viventes, as suas asas eram unidas com as asas dos outros, formavam um quadrado, cada um para sua frente, e as asas eram unidas, então formavam um quadrado, eles iam na sua frente, cada um ia para a sua frente. Então, graças a Deus, irmãos, eles vão para onde o Espírito queria ir, Aqui está, vou ler aqui, deixa eu ver aqui, está aqui, capítulo 1, versículo 12. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, Onde o Espírito havia de ir, iam e não se viravam quando iam. Quer dizer, então quando o Espírito ia para uma direção, eles acompanhavam a direção do Espírito, eles não se viram, porque sempre tem alguém de frente para onde o Espírito está indo, Então, quando surgiu a comportagem dinâmica, não surgiu por mim, então, mas todos nós percebemos que era a direção do Espírito, nós seguimos na direção onde o Senhor estava indo. Quando surgiu a Avança Jovem, também surgiu por um grupo de jovens em São Luís, nós todos seguimos na direção que o Espírito foi na frente deles, entendeu? Então, não pense que tudo tem que ser por você, não. Você é o onipotente, tudo tem que ser por você, você tem que ser o mais famoso, você tem que ser mais forte. Não, nós temos que obedecer, o Espírito pode estar usando os irmãos e nós seguimos na direção que o Espírito vai, Então, o aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas, o fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Graças ao Senhor, esses seres viventes eram estavam no meio do fogo do trono de Deus, no meio da energia de Deus, certo? Então eles saíam também cheio, eles eram esse metal brilhante, mas tinham fogo correndo entre eles. Irmãos, nós precisamos aprender com eles, sair sempre carregados, energizados, sempre eletrizados. Não podemos sair frios. Nós precisamos estar sempre em comunhão com esse Deus que é fonte de energia, fonte de vida, não é isso? Nós saímos sempre cheio de vida, cheio de Espírito, e quando o Espírito, esses seres andavam zigue-zagueando, certo? Eles iam onde o Espírito tinha liberdade de ir, o vento sopra para onde quer, e assim também é aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, o Espírito, ele não tem um caminho certo, e nós seguimos o Espírito, graças a Deus. E como nós seguimos o Espírito é pela palavra profética. Vou repetir aqui, versículo 20. Vamos fazer o seguinte, versículo 15, vi os seres viventes e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Quer dizer, então, os 4 seres viventes, cada um do seu lado tinha uma roda. Então, quando o Espírito ia para uma direção, aquela roda, daquele ser vivente estava andando, é um mover de Deus andando. Só que era uma roda dentro da outra, é a roda, que é o mover de Deus, usando esse ser vivente, indo para frente, todos acompanham, e produzindo a grande roda, a economia de Deus no seu aspecto macro, Bom, muito bem, aí, versículo 20, para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque neles havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Irmãos, graças a Deus, Deus está conseguindo na era do Apocalipse, nos nossos dias, pelo Espírito de pregar o Evangelho de Paulo, o Senhor está suscitando isso entre nós. Vivemos uma vida de sacrifícios pelo Evangelho e de cumplicidade na obra. Nós somos um só, nós somos um com quem está à nossa frente. E nós então somos o que? Entendemos que há no céu os 4 seres viventes, que na verdade nós devemos ser o espelho deles, E os 4 seres viventes estão
esperando que nós entendamos a direção do Espírito. E quando nós entendemos a direção do Espírito pela palavra profética, quando a palavra profética nos dá uma direção e se nós formos simples e obedientes, nós vamos para aquela direção, os 4 seres viventes já estão prontos para seguir aquela direção, porque os 4 seres viventes não têm impedimento nenhum. Tá? Então, os 4 seres viventes são um espelho nosso, precisa haver uma correspondência do céu para a terra. Por isso que naquela oração de Jesus, né, portanto, orareis vós assim, em Mateus 6, né, orareis assim, Pai nosso que está nos céus, né, versículo 9, Mateus 6, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, versículo 10 que é importante, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita no céu por esses 4 seres viventes. Eles são prontos para fazer a vontade de Deus, mas não adianta eles fazerem a vontade de Deus no céu se aqui na terra não houver uma correspondência para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E para fazer a vontade de Deus aqui na terra, precisa ter esse corpo físico, precisa ter o corpo físico. E os 4 seres viventes que são tão um com o Senhor, tão um na direção do Espírito, mas eles não têm corpos. E que sem corpo não tem como fazer a vontade de Deus aqui na terra. Portanto, Deus precisa do seu corpo. Por isso, Deus precisa que você ofereça seu corpo para Deus. Isso está em Romanos 12, dá uma olhada, Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, se você não apresenta o seu corpo, Deus não consegue fazer a sua vontade na terra. Porque Deus precisa de corpos para fazer a sua vontade. Se você tem pessoas na rua precisando de uma oração, você não se apresenta para ir, então a vontade de Deus não consegue ser feita, né? Então, graças a Deus, Deus tem formado um exército aqui na terra, pessoas que ouvem a palavra profética, pessoas que são obedientes, são simples e entendem a direção do Espírito, estão oferecendo seus corpos para ir na direção que o Espírito quer. Graças a Deus, irmãos, a vontade de Deus é feita no céu e também é feita na terra, porque na terra está sendo feita assim como no céu. Os 4 seres viventes já não tem problema, mas nós temos problema aqui na terra. Então, graças a Deus, Deus está conseguindo, pela primeira vez, irmãos, com tantas igrejas com tanta unanimidade entre nós e nos continentes diferentes, irmãos, isso é um milagre. Nós todos estamos alinhados dessa forma. Que o Espírito continua tendo né, a liberdade de fazer a vontade de Deus, usando nossos corpos, sendo os correspondentes dos 4 seres viventes no céu e nós aqui na terra, né, com nossos corpos, fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Então, eu vou finalizar com Zacarias 4. Eu não sei se Zé Mário tem aquela figura ainda do Apocalipse de Zacarias 4, aquela de candelabro. Eu vou só usar essa figura para a gente terminar. Zacarias tem tudo a ver com a era final, sabia disso? Porque Zacarias trata-se da reconstrução do templo que foi destruído pela Babilônia, pelo rei da Babilônia, tá? Então, essa reconstrução tem valor profético para Deus, a restauração da igreja, para que a igreja seja totalmente edificada, tá? Porque a igreja nos primeiros tempos está maravilhosa, né? E depois houve degradação e Deus está, graças a Deus, restaurando. Então, essa figura que está, né, atrás de mim, essa figura de Zacarias 4, é uma figura maravilhosa que está acontecendo hoje conosco, tá? Aqui nos mostra 2 oliveiras, de onde vem o azeite, de onde vem, né, o poder, de onde vem o azeite, não vem de nós, vem das 2 oliveiras, vem de Deus,
de Cristo, tá? E Deus, para tanta misericórdia, Ele manda 2 raminhos, né? Os 2 raminhos aqui, para verter o azeite dourado para dentro dos 2 bicos de ouro. Esses 2 bicos de ouro referem-se aos profetas que Deus usa para verter o azeite dourado. Esse azeite dourado, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra que os tessalonicenses entenderam que a palavra que Paulo falava era a palavra de Deus. Então, esse azeite dourado descia pelos 2 bicos de ouro e caía num vaso. E esse vaso, queridos irmãos, refere-se, na verdade, a vocês. Refere-se a todos os irmãos que estão dispostos a ruminar essa palavra, receber com simplicidade essa palavra, ruminá-las e transmiti-las de uma forma idônea e fiel, né? Não fique misturando a sua maneira de entender as coisas, mas seja fiel, né? Seja idôneo, tá? E transmitir, e você então transmite por meio dos 7 tubos, né? Esses 7 tubos que vão alimentar as 7 lâmpadas. Lembre-se que essas lâmpadas não são lâmpadas elétricas, são lâmpadas de fogo. E o azeite então mantém o fogo aceso. E esse fogo é fogo de Deus, não é fogo estranho, tá? E tem outra versão que diz que não são 7 tubos apenas, são um tubo para cada lâmpada. Tem uma versão que diz que são 7 tubos para alimentar uma lâmpada. Então, tem mais irmãos, né, colaborando para alimentar uma lâmpada. Porque se um tubo entupir, se um tubo começar a ter crostas, começar a ter placas de gordura, como nas nossas artérias, e entupir, graças a Deus, tem outros irmãos que estão suprindo as igrejas, ou a igreja, né, com a palavra profética. Muito bem. Então, isso está fazendo o quê? Funcionar automaticamente. Nunca mais precisa, né, que o sacerdote venha, entre no santo lugar e coloque azeite nas lâmpadas, porque essa é a figura que é o ciclo fechado. Agora tudo funciona automaticamente. Muito bem, então eu quero terminar da seguinte forma: graças a Deus pelos colportores dinâmicos que estão nas ruas. Imagine vocês, 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós éramos conhecidos ou não conhecidos, né, como agentes secretos. A gente se reunia em algum prédio e nós tínhamos até receio de colocar placas, né? E usávamos aquele local alugado ou próprio por 2, 3 vezes por semana, e o restante do tempo aquele lugar ficava fechado, né? A grande maioria dos locais de reuniões eram assim. E a vizinhança não sabia quem nós éramos. Nós íamos lá, cantávamos, orávamos, tinha uma reunião, tal, depois saímos e ia embora. Apesar de nós, por estarmos na posição correta, da base da unidade da igreja, Deus então nos dava a palavra profética, nós tínhamos as melhores palavras, nós tínhamos a revelação, mas não passávamos desses grupos escondidos em diversos locais de reuniões. Nós não tínhamos exército na rua para levar esse evangelho para a sociedade, para as pessoas, para a população. Né? Nós éramos muito espirituais entre nós e não tínhamos como alcançar, não tínhamos esse veículo para alcançar. Olha, graças a Deus, Deus nos deu colportores e a colportagem dinâmica está surtindo efeito, grandes efeitos. Aqui no Brasil, nós temos somente no meio da pandemia, com tantas restrições, tantas dificuldades, nós temos somente 200 e poucos colportores ainda em funcionamento e estamos ainda distribuindo 8.000 livros por dia. Poderíamos, sem pandemia, certamente subiria para 10.000, 12.000, certamente, por dia. E com isso nós distribuímos 2 milhões de livros por ano. E
oramos por pelo menos 22 milhões de pessoas por ano. Então, hoje, não só isso, Deus nos deu o Instituto Vida para Todos, que foi constituído em 2014. E de lá para cá nós fomos melhorando, aperfeiçoando tal, e hoje, na hora da pandemia, foi um instrumento mais usado para divulgação das nossas mensagens, né, para que a palavra de Deus não fique presa. E todas as igrejas foram supridas, e muitas pessoas, no meio da pandemia, procuram, né, vários lugares, várias mídias, até achar alguma palavra consistente, alguma palavra que realmente mexam com eles, que vem do Espírito, uma palavra séria, bíblica, e muitos estão nos achando. E sem falar que os irmãos mesmo estão indicando os links para as demais pessoas. E muitas pessoas, como resultado, estão nos procurando para reunir conosco. E não só isso, o Avança Jovem tem ganhado muitos jovens. E nossa rede de cuidados das mulheres, rede das conectadas, em várias regiões, isso está funcionando maravilhosamente bem. As mulheres estão cuidando das mulheres, estão ganhando mais mulheres, né? E os grupos familiares funcionando, grupos familiares dos jovens, do Avança Jovem funcionando e expandindo, crescendo em número. Mas o que mais fiquei contente é que semana passada houve alguns testemunhos maravilhosos dos comportores da igreja em Cambé, atuando em Curitiba, e eles resolveram fazer uma lista de contato de pessoas que estão buscando desesperadamente ajuda, né, e de cuidado. Eles querem saber onde tem uma igreja que viva com essa realidade da palavra. E eu não sei se eu estou certo, mas eu acho que daquelas pessoas que já entraram em contato, eu creio que já tem mais de 12 pessoas, se eu não me engano, já reunindo na igreja. Por isso, irmãos, nós descobrimos que esse é um caminho excelente que o Senhor nos abriu, né? E nós, então, já acionamos, os outros comportores estão fazendo isso. Por isso, irmãos, vamos fazer o seguinte: os comportores, na rua, certamente encontram hoje pessoas desesperadas, pessoas que querem viver essa realidade da palavra, e as pessoas não sabem onde encontrar. Então, anotem. E cada região, ou cada micro-região, ou até cada igreja, podemos criar, olha só, presta bem atenção. Antes de criar a rede de cuidados, cria uma central de acolhimento e distribuição. Quer dizer, coloque alguns irmãos, algumas irmãs, para servir como essa central, com número de telefone. E essa relação chega para essas pessoas. Essas pessoas são pessoas que têm, né, dom que o Senhor deu, tem graça na palavra, de fazer contatos com muito amor, não é, com muita vida. E fazem um primeiro contato, tá? E tem a sensibilidade de distribuir para os demais irmãos cuidarem, né? Então, essa central de acolhimento e de distribuição é muito importante. Aí, então, cada igreja precisa ter a sua rede de cuidados. Nós precisamos acionar cada irmão, cada irmã da igreja, para que ele ou ela esteja disposto ou disposta para cuidar dessas pessoas. Irmãos, as pessoas estão caindo como frutos maduros, e nós precisamos cuidar. Nós não temos responsabilidade sobre toda a cristandade, embora a revelação que Deus nos dá tem que alcançar o máximo de pessoas possível, certo? Porque a nossa responsabilidade é sobre todas as 12 tribos, todas as igrejas. A palavra, a comportagem, né, mensagens, tem que sair para todos, mas não somos responsáveis por todos, somos responsáveis somente por aqueles que o Senhor entregar nas nossas mãos para cuidar. O Senhor Jesus é aquele bom samaritano que no caminho para Jericó,
recolheu aquele que foi todo machucado pelos salteadores, que é o mundo maltrata as pessoas, leva as pessoas para desespero, para suicídio, para aflição, exaustão, mas Senhor Jesus salva através dos comportores, através dos irmãos que saem às ruas, e o Senhor entrega na hospedaria. E a hospedaria é responsável por aquele que o Senhor trouxer. Você tem que cuidar bem deles e fazer deles também um vencedor como você. Então, esse é o nosso encargo, a nossa visão daqui para frente. Então, eu estou muito alegre, sabe por quê? O ciclo se fechou. O ciclo se fechou, quer dizer, esse candelabro de Zacarias 4 está funcionando. Graças a Deus, com esse último elo, nós fechamos o ciclo. Que o Senhor possa nos dar essa graça de, através dos contatos, tanto do Instituto, como da colportagem, como dos contatos que os irmãos têm nas ruas. Não precisa necessariamente ser dos colportores. Às vezes você pode ir na padaria, e você pode ir numa loja com balconista, com atendente. Você pode também contatar as pessoas e se o Senhor entregar para você, passar a cuidar. Tá? Então vamos ampliar um pouco esse leque, mas a igreja precisa ter essa rede de cuidados, e para fazer contatos, vamos montar uma central de acolhimento e distribuição. Dessa forma, não vamos perder nenhum que o Senhor confiar nas nossas mãos. Assim como o Senhor não perdeu nenhum que o Senhor confiou, que são os 11 discípulos, 11 apóstolos, né? O Judas se vendeu, traiu a Jesus, mas dos 11, o Senhor não perdeu nenhum. Então, nós também não podemos perder nenhum daquele que o Senhor nos confiar. E dessa forma, irmãos, não tem como ir para trás. Nós vamos prosperar, né? O Senhor vai nos abençoar muito daqui para frente, o número vai aumentar, e vamos continuar sendo fiéis ao Senhor, tá bom? Então, Deus abençoe vocês na América do Norte, no Canadá, Estados Unidos, no México, espero que vocês tenham entendido esse encargo. Vamos ser esses que correspondem com os 4 seres viventes no céu, vamos seguir o Espírito e vamos fechar esse ciclo, e na igreja ninguém vai ficar desempregado daqui para frente, todos vão ser úteis, Tem pessoas na vanguarda, trabalhando nas ruas, tem pessoas na retaguarda, cuidando das pessoas. Portanto, Deus abençoe vocês, que espero que a gente possa, um dia mais cedo, a gente se ver fisicamente. Jesus é o Senhor. Amém.